Olá, eu sou Fábia de Mello, pesquisadora da Embrapa, e estou aqui para dar continuidade ao curso Apicultura para Iniciantes. Até o momento, vocês viram um pouco da biologia das abelhas e seus produtos, quais os materiais e equipamentos necessários para iniciar na atividade, como capturar enxames e onde instalar o apiário. Nesse módulo, que é o módulo 6, nós vamos falar sobre manejo do apiário. Nós dividimos o módulo em 3 partes para facilitar a nossa compreensão. Então, na parte 1, nós vamos falar um pouco de como se preparar para realizar as revisões, quando realizá-las e o que deve ser observado. Na parte 2, nós vamos falar sobre algumas situações que podem ser encontradas durante a revisão e como resolvê-las. E na parte 3, nós vamos falar de alimentação. Vamos começar? Então vamos lá. Por que quando realizar revisões nas colmeias? As revisões elas vão ser realizadas para que a gente possa ter uma ideia de como está sendo o desenvolvimento dos enxames, o que eles estão precisando para se desenvolver melhor e como nós podemos ajudá-los. Então, dependendo da época em que nós vamos realizar essa revisão, nós temos um objetivo e um intervalo de tempo ideal. Vamos ver? Então, nas colônias recém-coletadas, o ideal é que a gente trabalhe com elas uns 15 dias após elas serem instaladas no apiário. Nessas colônias, nós vamos observar como está o desenvolvimento inicial, se todos os quadros estão ocupados, se nós conseguimos realmente capturar a rainha, e aí nós vamos ajudar no que for preciso. No início da produção, pouquinho antes, aproximadamente 15 dias antes, a gente faz uma revisão para deixar a colmeia preparada para essa produção. Então, por exemplo, se o meu objetivo é produção de mel, eu vou ter que garantir que os enxames estejam fortes, que tenha melgueira, que os quadros das melgueiras estejam vazios para caber mel. Então, a gente vai estar ajudando as abelhas, ajudando as colmeias nessas questões. Durante o período produtivo também eu preciso estar olhando ali minhas colmeias a cada 15 dias aproximadamente, para poder programar minha colheita de mel, quando é que eu vou estar realizando essa colheita, se ainda for demorar um pouco, será que não é interessante eu colocar uma melgueira com mais quadros com cera alveolada na colmeia, para que ela possa estar puxando? Algumas colmeias, elas têm a genética melhor, então elas produzem mais rápido, e outras são mais lentas. Então, não adianta eu chegar no apiário e ter uma colmeia que está muito cheia de mel e eu já programar a colheita se as outras ainda não estão. Então, para essa colmeia que está muito cheia de mel, em vez de eu programar logo uma colheita, porque o ideal é fazer tudo junto, eu vou já fornecer mais quadros com cera, outra melgueira com quadros com cera alveolada, para que elas continuem a sua produção, certo? Bom, após o período das principais floradas, né, um pouco, mais ou menos uns 10, 15 dias após a colheita, eu também já tenho que dar uma olhada nas minhas colmeias, ver como é que elas estão, o que elas estão precisando, o que elas não estão mais precisando. Não adianta eu deixar melgueiras nas colmeias se elas não vão estar produzindo mel. Então, eu vou estar organizando as colmeias para que elas passem por um período que é o de entre safra. E aí, na entre-safra também, a gente tem que realizar as revisões, sempre vendo o que elas estão precisando, como é que elas estão, se elas estão sendo atacadas por algum inimigo natural, se elas precisam de alimentação. Nesse período, como eu não tenho florada no campo, as revisões são menos frequentes, uma vez por mês, ou às vezes até mais espaçado. E nem sempre a gente precisa também estar abrindo a colmeia nesse período. Às vezes, você dando uma olhadinha no alvado, vendo ali a movimentação, você já tem uma ideia de como é que estão as colmeias, se estão fortes, se estão fracas. E aí, se elas estão fortes, você já deixa elas quietinhas, se elas estão fracas, você vai abrir para ver direitinho o que elas estão precisando. Então, como vocês estão vendo, dependendo do período do ano que você estiver, você tem ali objetivos diferentes, né? E intervalos de tempo diferentes também. Mas é sempre muito importante ficar atento à sua região. O Brasil é um país muito grande.
cada região tem uma particularidade para trabalhar com a apicultura. Então, sempre procure vizinhos, associações, converse, se informe para entender melhor a demanda daquela região durante o ano, certo? Bom, e quais são os cuidados que nós devemos observar durante as revisões? Tá bom? Então, primeira coisa, a gente sempre deve tentar realizar essas revisões em dias ensolarados e sem ventos, evitando dias chuvosos, dias frios, dias com garoa, porque são condições ambientais que não são muito favoráveis para as abelhas, e elas, como elas muitas vezes, principalmente quando está chovendo ou frio, elas não conseguem ir para o campo, então a maior parte das abelhas da colmeia estão dentro da colmeia, meio já irritadas, porque não conseguem fazer o que elas mais gostam, e aí a gente vai mexer, elas já estão meio furiosas, e há uma predisposição maior para elas estarem nos atacando e nos ferroando, por mais cuidado que a gente tenha. Então, é por isso que a gente sempre recomenda dias ensolarados, com pouco ventos, em que elas possam estar trabalhando tranquilamente. As revisões, elas devem ser realizadas com calma, sem estar sacudindo muito os quadros, sem estar batendo muito, né? Sem brutalidade, sempre com muita calma, para não estressar as abelhas, mas muito rápido, porque se você coloca um quadro com cria fora da colmeia, você está expondo aquelas crias a um ambiente que elas não estão acostumadas, né? Vocês já viram nos módulos anteriores que as abelhas controlam a temperatura e a umidade relativa das colmeias. Então, se a gente coloca essas larvinhas, que são muito pequenas, e expõe elas a um ambiente de umidade relativa do ar muito baixa, ou muito quente, ou muito frio, a gente vai aumentar a probabilidade de mortalidade das larvas. Por isso que a gente tem que deixar o mínimo de tempo possível, olhar mais rápido e com calma. E quais os cuidados devem ser observados também durante a revisão em relação ao próprio apicultor? Então, usar sempre o equipamento de segurança completo, limpo e bem conservado. Tá? Então, evite ir para o apiário só com o jaleco e de calça jeans. A indumentária é um EPI, equipamento individual de proteção. Já diz tudo isso, né? Então, tomem cuidado, sempre usem a vestimenta completa, com a bota de cano longo, luvas, tá bom? Se vocês compraram aquelas indumentárias em que a máscara ela é separada do macacão ou do jaleco, sempre se certifique de que está tudo muito fechado, que essa parte do macacão da roupa, ela está realmente bem dentro da máscara. Quando a gente está trabalhando, que a gente se movimenta muito, essa parte aqui da nuca, muitas vezes, acaba ficando exposta quando a gente não toma o cuidado devido. Então, verifique muito bem se não tem algum problema, né? Algum local por onde as abelhas possam estar entrando na sua máscara, que aí é um incômodo muito grande. Se isso acontecer, não tem problema, não fique desesperado e não tire a máscara no apiário. Peça para o seu companheiro, para a pessoa que estiver com você, jogar a fumaça em você e vão andando calmamente para fora do apiário. E quando já estiverem numa distância boa, vocês podem estar tomando as providências necessárias. Abrir a máscara para poder tirar as abelhas, tá? Se jogar fumaça, elas vão se manter calmas, tranquilas e não vão estar ali ferroando. E é por isso que a gente sempre recomenda a segunda opção aí, ó, realizar o trabalho em dupla, tá certo? Justamente para evitar algum problema como esse que eu acabei de falar, né? Você sempre tem uma pessoa ali para estar lhe socorrendo e lhe ajudando. Eu quero falar mais uma coisinha sobre as indumentárias, tá? Elas devem ser limpas. Sempre que chegar do apiário, já lave direitinho, já guarde elas limpas. Mas não use um sabão forte, use sabão neutro, sabão de coco. Não use sabão com perfume muito forte, porque o perfume ele vai incentivar as abelhas à agressividade, à defensividade, na verdade, né? Elas são defensivas.
Então, perfumes elas são muito sensíveis a perfumes, a sons, a saculejo, por isso que a gente tem que ir com calma, sempre a roupa limpa, mas com pouco, né, o perfume assim, de sabão de coco mesmo, que deixa só um cheirinho suave, tá bom? E sempre a roupa muito bem conservada, tá, gente? Então, antes de ir na véspera, já dá uma olhadinha, vê se da última vez não rasgou alguma coisa, às vezes a gente engancha no arame farpado, ou até mesmo num galho de árvore, rasga, já dá uma olhadinha, se for necessário costura, deixa tudo organizadinho, para evitar que a gente dê alguma frechinha ali para as abelhas estarem entrando dentro da nossa indumentária, certo? Bom, muitas vezes o apiário é longe da colmeia, da casa, desculpa, os apiários são longe das casas dos apicultores, e aí é necessário que, para evitar que você tenha que ir num dia fazer a revisão e no dia seguinte só ir lá cuidar do que tinha que cuidar, né, ajudar, socorrer as colmeias, então, para evitar que você tenha que ir constantemente no apiário, sempre que for realizar as revisões, já leve uma série de apetrechos com você, já pense em tudo que pode acontecer dentro de um apiário, que você precise estar socorrendo as abelhas e leve esse material com você. Então, sempre ande, quando for fazer as revisões, com quadros extras, com incenseira alveolada, barbante e ligas de elástico, melgueiras e ninhos, fundos e tampas sobressalentes, um pincel permanente para poder anotar alguma coisa na própria colmeia, material para realizar as anotações. Sempre anote tudo que vocês estiverem observando nas colmeias, tá bom? Sem contar os materiais apícolas mesmo, né? Formão, pegador de rainha, redutor de alvado, etc. Bom, e aí agora a gente vai falar um pouquinho dos cuidados do fumegador. Tá? O fumegador ele é um equipamento de segurança. Então, nunca vá ao apiário sem o fumegador. Então, indumentária completa e fumegador são seus companheiros inseparáveis. Esse fumegador ele deve ser abastecido com um material de combustão de origem vegetal. Evite material de combustão de origem animal, evite botar óleo diesel ou gasolina para facilitar pegar fogo, nada disso, tá? É serragem, sabugo de milho, folhas, galhos, certo? Quando for abrir uma colmeia, sempre se posicione ou na lateral ou atrás dela, nunca na frente, porque você estará na linha de voo das operárias e vai estar atrapalhando elas, né? Já vai fazer um serviço que atrapalha, ainda vai ficar na linha de voo, e isso acaba incentivando a defensividade. Antes de abrir uma colmeia, você coloca um pouco de fumaça no alvado, abre a tampa ligeiramente, como vocês estão vendo na foto, e joga mais um pouco de fumaça. Aguarde a fumaça fazer efeito e depois pode começar a trabalhar tranquilamente. Mas sempre durante o manejo, alguém tem que, de vez em quando, dar uma jogadinha de fumaça para ir controlando as abelhas e elas não ficarem agressivas. Quando a gente joga a fumaça antes delas ficarem defensivas, a gente consegue ir controlando elas calmamente. Agora, depois que é o alvoroço, depois que elas se zangam, aí para controlar é mais difícil. Então, já vão jogando a fumaça, que é para evitar que elas fiquem alvoroçadas. E quando terminar o trabalho, certifique-se que o resto das fuligens foi apagado. Então, a gente sabe que nós estamos passando agora por momentos muito críticos em várias partes das matas brasileiras, com fogo, né? Às vezes por conta de descuidos de quem está passando naquela região. E o apicultor ele vai estar trabalhando com fogo, então muito cuidado. Tá? Assim que acabar de trabalhar com o fumegador, que for apagá-lo, jogue água nos restos, jogue areia, certifique-se que ele realmente foi muito bem apagado para evitar qualquer problema, tá bom? Bom, as colmeias, elas devem ser identificadas, tá? Então, sempre coloque um número, pode ser uma plaquinha. Esse que você está vendo aí é um cano PVC que foi cortado, formando essa plaquinha, e aí a gente colocou um número com pincel permanente.
tá? Então, aí uma ideia para vocês. E aí, todas as particularidades que vocês forem observando nas colmeias, deixem anotados e aí depois passem para um caderno, passem a limpo, né? Esse é o controle de vocês, né? Nós estamos falando de um negócio, vocês agora são apicultores, então tem que fazer a gestão do apiário de vocês corretamente. Opa, voltei, desculpa. Bom, e o que vocês vão estar observando durante as revisões, tá? Vocês vão começar a realizar as observações antes mesmo de chegar nas colmeias. Então, no caminho, vocês já vão observando como é que está a estrada, se está precisando fazer algum conserto, se tem que fazer alguma limpeza. E aí, no apiário também, vocês vão ver se o apiário está limpo, se a água está disponível. Vocês já viram falar um pouco de água no módulo de instalação do apiário, desculpa, e agora nós vamos falar mais de água ainda no módulo, na parte de alimentação desse módulo. Então, água é vida, né, gente? Todo mundo precisa de água, então veja se a água está realmente disponível. O apiário deve sempre ser cercado para evitar que animais entrem nele, né? Os animais vão estar derrubando as colmeias, vão estressar as abelhas, muitas podem ir embora. Essas abelhas estressadas podem causar algum acidente. Então, para evitar maiores problemas, o apiário deve ser cercado. E aí, quando você for realizar a revisão, você vai fazer uma vistoria nessa cerca, ver se precisa pregar melhor os arames, né? Se precisa trocar algum morão, ver como é que está o portão desse apiário. E principalmente, né, vai ver a necessidade de retirar plantas mortas e secas que podem estar ali perto do apiário e num caso de fogo, por exemplo, né, acabar piorando a situação do apiário de vocês. Então, mantenha sempre o apiário limpo, façam acero ao redor para evitar essa questão de fogo mesmo, que é uma das grandes preocupações atualmente dos apicultores, tá bom? Bom, nas colmeias, vocês vão observar inicialmente as colmeias externamente. Como é que elas estão? Será que elas estão sendo atacadas por cupins e formigas, como vocês estão vendo aí nessa foto, uma colmeia toda atacada por cupim? Precisaria ser trocada ou bastaria uma limpeza? Né? E os cavaletes, será que eles estão em boas condições? Eles estão realmente me ajudando a manter formiga longe das colmeias? Às vezes os cavaletes estão em boas condições, mas as mato ao redor, né? Tanto mato ali ao redor da colmeia que as formigas e os cupins têm acesso à colmeia por esse mato. Então, é um dos motivos pelo qual a gente deve estar mantendo os apiários limpos. E na colmeia, depois que a gente abrir as colmeias, o que vocês vão estar observando? Se as colmeias estão fortes ou fracas, então a quantidade de abelhas, quantidade de alimento, a presença de crias, a presença de rainhas com realeiras, zangões. Se o enxame está se desenvolvendo, ele está precisando de espaço, ou o contrário, ele não está se desenvolvendo, ele tem espaço demais, eu preciso retirar ali alguma melgueira, eu preciso retirar quadros, e sinais de doenças e inimigos naturais. Então, no próximo módulo, a gente vai ver com mais calma, aliás, desculpa, na próxima parte, a gente vai ver com mais calma essa questão das situações que vocês vão encontrar enquanto estiverem olhando, né, fazendo essas revisões, tá bom? Enquanto isso, vamos fazer um resuminho aqui do que a gente viu? Toma nota aí, ó. As revisões ajudam a manter as colmeias fortes e preparadas para a produção, né? A indumentária completa garante segurança na hora do trabalho. Então, sempre vá para o apiário com a indumentária completa e fumegador. E esse fumegador, ele é essencial, mas ele também requer certos cuidados para a gente evitar estar causando problemas grandes no apiário. Então, cuidado com o fogo e as fagulhas do fumegador, tá bom?